Olhamos agora então para os temas que marcam a atualidade europeia com Luís Gonçalves da Silva, é professor universitário, e Bernardo Trindade, é empresário. Muito obrigada aos dois pela vossa presença nesta edição das 12. Vamos começar exatamente por esta questão grega. De facto, os bancos gregos têm motivos para começarem a ajustar todos os temas para um regresso ao dracma. Bom dia, antes de mais. Eu não sei se eles têm neste momento motivos, mas têm motivos mas há um motivo que têm, é para estarem muito preocupados. E porquê? Porque a Grécia começa a ser uma daquelas situações, eu não diria sem solução, enfim, porque ainda há uma esperança, mas quase de difícil ou impossível solução. O que nos coloca, eu acho que nós nestas situações devemos olhar para o que se passa na Grécia para ver se a Europa aprende alguma coisa. O problema grego é um problema de conflitualidade social, é um problema económico, é um problema financeiro, é um problema social, mas é um problema por trás todas estas situações que não está muito longe de algumas realidades que se passam na Europa, que é os gregos olham para a União Europeia, principalmente para os órgãos que decidem na União Europeia, como colocando em dúvida a legitimidade decisória. No fundo, quem são aqueles senhores que não foram eleitos e que mandam no nosso país, inclusive nos governos que nós elegemos. Mas existe algum contrassenso? Querem permanecer na zona euro, o povo grego, mas não quer cumprir as medidas de austeridade, não quer seguir o programa que foi desenhado para o país. Eu não estou convencido que o povo grego, enfim, os dados que vêm a lume não me dão grande segurança saber se representam efetivamente a maioria dos gregos. Eu sei que algumas sondagens, alguns estudos o dizem, não estou convencido que se houvesse, por exemplo, um referendo que os gregos concluiriam isso. Mas eu acho que os gregos têm esse primeiro ponto que eu estava a sublinhar, que é, olham para as instituições, e não só os gregos, aliás, esse é um problema da União Europeia, na minha opinião, e não reconhecem legitimidade a boa parte das pessoas que decidem, mandam, determinam as situações de vida dos povos. Primeiro ponto. Segundo, concluem que quem elegem não manda, o que começa a ser um contrassenso. Terceiro ponto. Eu acho que os gregos estão neste momento numa esquizofrenia analítica, que é, eles têm receio que a saída do euro possa ser o afundar, enfim, eu diria, o afundar final da Grécia, mas ao mesmo tempo não estão disponíveis para este caderno de encargos. E de certa forma compreende-se no sentido analítico, não se compreende a reação, mas compreende no sentido analítico, porque os gregos nos últimos anos tiveram uma vida e foram alimentados com um conjunto de expectativas e agora alguém lhes disse não é possível. Isso levanta-nos também um problema, ou levanta também, transmutando um pouco para aquilo que se passa aqui mais perto de nós, sobre aquilo que têm sido os governos ao nível dos diferentes países da União Europeia, que é um ponto que nós preocupamos, passamos o dia inteiro a discutir dados económicos, mas era importante também olhar um pouco para as questões políticas. Eu acho que grande parte, ou responsabilidade da situação a que chegamos, é desta ideia quase de que a política e que o crescimento económico se faz através de milagres. Ou seja, os problemas não se resolvem. Alguém um dia há de ir resolvendo. E a Europa, não só, mas a Europa neste momento, chegou um momento em que os problemas já não se podem ir resolvendo. O que coloca, permita-me também levantar essa questão, o que coloca um problema específico com o nosso país. E que é o seguinte, será, e esse para mim é um ponto muito importante, será que estamos a fazer neste momento as medidas necessárias e estruturais a médio prazo? Eu sei que já iremos discutir esse ponto, mas, no fundo, aquilo que tem que ser perguntado aos diversos países, e à Grécia também, é não só da disponibilidade, mas quais são as medidas estruturais. Porque o que nós estamos a ver em vários países da União Europeia não são medidas estruturais, são formas de curto prazo para resolver o problema. E em Portugal aplica-se também? Eu acho que em Portugal, enfim, eu já o disse, acho que Portugal tem necessidade urgente de demonstrar e de executar reformas estruturais. Eu, quando falo de reformas estruturais, eu costumo dizer isso. A Troika disse-nos, aliás, como diz na Grécia, nem podia de outra forma, diz-nos como não podemos viver. Mas não nos diz qual é o modelo económico e como é que nós vamos viver. Se repararmos e olharmos com atenção para o compromisso assinado pelo governo anterior, com a concordância deste, vemos o seguinte. Primeira prioridade, diminuir custos. Conclusão, ou pergunta seguinte, mas a economia portuguesa será competitiva com a diminuição do custo do fator trabalho? A minha resposta é não. Então isto não é uma reforma estrutural. Eu diria, enfim, permitam, lá para ali não diria melhor, quer dizer, se este não é o caminho em que a nossa economia pode assentar, não é uma reforma estrutural. Dir-me-ão, mas é importante que agora, isso eu concordo, acho que era no curto prazo, mas aquilo que eu estou a falar é no médio e no longo prazo. Outra pergunta.
Justiça. Nós temos cerca de 1.800.000 por baixo processos parados. A Troika diz que é preciso resolver com caráter de urgência algumas das situações pendentes. Certo. Mas a minha pergunta é, e estão a ser tomadas medidas para que não volte a haver um bloqueio acumular de 2 milhões? E a minha resposta é não. Portanto, terceira pergunta, questão da legislação laboral. Por exemplo, estão a ser feitas... também vamos falar daqui a pouco. Então, muito sumariamente, estão a ser feitas também alterações. São estruturais, assendo basicamente na diminuição do custo de mão de obra. Ou seja, eu acho que em Portugal, neste momento, e não é só em Portugal, aliás, começámos a falar na Grécia também, um pouco por toda a Europa, nós estamos a confundir o curto prazo e aquilo que são necessidades de cumprir e de fazer face aos nossos criadores com aquilo que é a forma como nós temos que passar a viver. E julgo que esse debate, aliás, em Portugal isto tem acontecido muito, nós falamos no antes da Troika e o durante a Troika, falta falar, na minha opinião, no pós-Troika, e, por exemplo, os gregos têm, na minha opinião, também esse problema. Os gregos, mais grave que nós, é evidente, porque, enfim, sem a ajuda financeira, julgo que não terão dinheiro para mais de 15 dias. Bernardo, pela primeira vez o Banco Central Europeu começa a ponderar o cenário mais temido, que é a saída da Grécia da zona euro, e também o presidente do Banco Central alemão diz que a saída da Grécia do euro seria muito pior para o país do que para a União Monetária. Será que os líderes políticos começam a mudar um bocadinho o discurso e começam a ponderar mesmo a saída do país da zona euro? Começa a ser uma hipótese real? O que se tem vindo a assistir, infelizmente, é um agudizar deste divórcio entre, digamos, a população ativa dos diversos países e as lideranças políticas. Não por falta de interesse. A eleição grega recente, a eleição francesa recente, refletem um pouco uma vontade inequívoca de participação. O problema é que estão confrontados com com uma agenda política que impõe condições. E uma agenda política que impõe condições de natureza intervencionista relativamente a cada um dos Estados-membros. E uma incapacidade destes Estados-membros assumirem os seus compromissos. E a Grécia é um belíssimo exemplo daquilo que nós estamos a falar. Ou seja, nós podemos estar confortavelmente aqui a debater esta questão, pode o Presidente da Comissão Europeia, em Bruxelas, apelar a que os gregos honrem os seus compromissos. O que é facto é que a Grécia hoje está na iminência, não só de não resolver o seu processo de criação de um novo governo, como da objetiva incapacidade de resolver qualquer tipo de compromisso. E a prova evidente destes radicalismos, ou deste partido de esquerda revolucionária, poder, no fundo, ser, a prazo, o partido mais votado, é mais do que uma evidência. E é por isso que o próprio Presidente do Syriza veio dizer a sua total indisponibilidade, não só para formar governo, como inclusivamente para poder, no fundo, fazer parte de uma solução que conduza à criação de um governo. Ele sabe que o tempo corre a seu favor, ou seja, aquilo que no passado representava, digamos, mais de 80% de vontade popular expressa, quer na Nova Democracia, quer no PASOK, está hoje confinado a cerca de 1/3, com a tendência natural para reduzir esta dimensão. E, portanto, o problema político da Grécia é algo com que nos temos que confrontar a brevíssimo prazo. O que é que podem fazer os países liderantes da União Europeia, nomeadamente a Alemanha? A Alemanha tem hoje, objetivamente, um problema. As eleições ontem da Renânia do Norte-Westfália é a prova evidente que a senhora Merkel, depois dos casos do Reino Unido, do Reino de Portugal, da Espanha, da Itália, da França, onde a questão ideológica não foi tão relevante, hoje há claramente um divórcio, uma separação em relação a uma agenda de austeridade e uma agenda de esperança, que é, no fundo, aquilo que as populações, um pouco por toda a União Europeia, buscam, e a prova dos resultados de ontem vem confirmar uma tendência que está hoje claramente escrutinada no quadro da União Europeia. Será que Angela Merkel tem que mudar o discurso? Indiscutivelmente, se não perde as eleições no próximo ano para o SPD. Isso parece-me por demais evidente. E repare, a lógica da solidariedade tem que necessariamente imperar, ou seja, no fundo, termos uma solução. E o Luís há pouco apontava bem esta questão relativamente à problemática da Troika. Ou seja, no fundo, a Troika impõe uma agenda de austeridade a Portugal, mas não reflete sobre as soluções em relação a um médio prazo que permitam, no fundo, alterar este quadro de separação, que é aquele que hoje, onde objetivamente estamos. Quando Portugal tem hoje uma perspectiva de desemprego que ultrapassa folgadamente
os 15% com tendência para corrigir em alta, sendo que o Governo já assumiu essa premissa. Estamos hoje confrontados com uma recessão económica de quase 4%, e eu falo na economia, digamos, na economia escriturada. Se eu entrar no quadro da economia paralela, perceberemos que nestes dois domínios estamos claramente pior do que devíamos estar. Portanto, é preciso, no fundo, que não olhemos para a questão grega como uma questão distante e onde provavelmente aquilo que os países da União Monetária vão sentir é provavelmente um não cumprimento das suas dívidas. Não. Estamos perante um problema de muito maior gravidade, que terá com certeza consequências ao nível dos outros países, se não, objetivamente, não alterarmos a agenda. Bruno, deixa-me só dizer uma coisa. Os democratas, na qual todos nós incluímos, e talvez também um pouco na crítica, temos todos uma compreensão da democracia um pouco estranha, que é, a democracia é sempre muito boa, mas quando os partidos radicais começam a ganhar alguma expressão, muitos, enfim, não estou a dizer que somos nós os dois, naturalmente, mas muitos dos paladinos da democracia começam a achá-la assim um bocadinho mais duvidosa. A democracia não é boa nem é má. A democracia é, como dizia um autor, o melhor regime dos menos maus. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho é que nós devemos pensar porque é que os partidos radicais, em França também aconteceu, com a filha do Sr. Le Pen. Exatamente. Os partidos radicais estão a crescer. Porquê? É que esse é para mim o ponto central e não é muito distante dos problemas económicos e financeiros, porque uma das dificuldades dos problemas económicos e financeiros e sociais é a falta de legitimidade de quem decide. Eu compreendo, de certa forma, o povo grego, como compreendo também muitas vezes os portugueses aquilo que dizem. Nós elegemos um governo, mas quem manda são as senhoras que são os técnicos. Nós nem sabemos bem quem são. Nós chegamos ao ponto de... Nós, em Portugal, enfim, faz parte do acordo e, portanto, é apenas um facto, nem é necessariamente uma crítica, mas os próprios diplomas que são aprovados são primeiro vistos, apreciados, explicados, justificados. Portanto, isto é realmente uma afetação da nossa soberania. Acontece aqui, acontece na Grécia, enfim, esperemos que não aconteça em mais lado nenhum. Agora, deve-nos fazer pensar o problema da legitimidade e o problema das regras da democracia. Antes de passarmos para outros temas, a questão do Eurogrupo, para terminarmos esta primeira parte da entrevista, o que é que poderemos esperar do encontro de hoje? Olha, vai estar a Grécia e a Espanha em foco. O que é que vai ser discutido? Será que pode sair deste encontro alguma coisa? Eu tenho duas curiosidades. A primeira é exatamente saber quais vão ser as reações dos respectivos membros relativamente à Grécia e à Espanha. Porque a Espanha, o tempo passa, mas o problema agudiza-se. Enfim, poderia melhorar, mas agudiza-se. Agudiza-se, faz-me lembrar, enfim, um género de filme que todas as semanas há um novo episódio. E o novo episódio é sempre pior do que o anterior. E, portanto, eu confesso que, apesar de reconhecer que a Espanha tem estruturalmente uma indústria automóvel, têxtil, etc., algumas coisas bastante competitivas a nível internacional, começo a achar que o problema da banca é capaz de tornar difícil a não intervenção ou não apoio, portanto, o resgate. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu tenho, relativamente à Grécia, uma curiosidade, quer saber, eu acho que vai haver aqui uma dicotomia. O Alemanha cede, nesta lógica, e pode ser por uma ou duas razões. Tal como pedia Paul Krugman, que diz exatamente que a Alemanha terá que alterar a lógica. Cederá por uma ou duas razões, ou pode não ceder, portanto, mas cedendo cederá por uma ou duas razões. Ou por pressão do Sr. Hollande, e aí a minha primeira grande curiosidade é saber como é que o Sr. Hollande, face àquilo que foi o seu discurso, se vai agora comportar, ou se, enfim, depois de uma conversa com a Sra. Merkel, dirá que todas essas palavras fazem parte do passado. Enfim, eu quero acreditar que não, até porque seria muito mau mesmo, em termos políticos, que alguém que teve afirmações tão contundentes face à sua relação com a Alemanha na primeira reunião, desse o dito por não dito. Segundo ponto, estava a dizer relativamente à Alemanha, ou muda por pressão do Sr. Hollande, ou a Sra. Merkel muda percebendo que a sua política tem neste momento um problema, não agrada nem dentro, nem fora do nem país. Fora. E, portanto, já agora que tenha uma que não agrada nem dentro nem fora, mas pelo menos seja eficiente, essa não, nem agrada nem é eficiente. A terceira hipótese, a Alemanha não mudar, o Sr. Hollande, enfim, fazer parte da vontade de incluir-se, ser absorvido pela Sra. Merkel, e nesse caso, se a Europa não mudar, eu acho que a Grécia acabará por sair. Bernardo, há pouco falávamos com o correspondente do Económico em Bruxelas, Luís Rego, que está a acompanhar, ou que vai acompanhar durante a tarde, esta reunião dos Ministros das Finanças da Zona Euro, e disse que uma das coisas que vai ser discutida, um dos temas, é também que papel é que terá de ter a União Europeia
no meio de toda esta crise, nomeadamente a crise grega, será que deve manter as atuais políticas, tentando convencer que o país deve seguir a austeridade ou deve repensar a posição face à Grécia? Isabel, ainda a semana passada, relativamente à avaliação que fizemos sobre a vitória do Sr. Hollande em França, no fundo reiterámos este aspecto do simbolismo que podia representar esta vitória. Eu diria, depois do resultado eleitoral interno na Alemanha ontem, eu penso que a Sra. Merkel tem, no fundo, que tirar as ilações e escolher esta nova liderança política em França como o seu alibi e, sobretudo, provavelmente a justificação necessária para que este quadro de funcionamento da União Europeia se possa, de facto, alterar. E penso que a Alemanha não tem outro caminho, sob pena de, internamente e politicamente, como há pouco referíamos, a CDU perder as eleições no próximo ano, porque isso é inevitável e resultado um pouco, não de uma lógica ideológica, uma opção livre e ideológica de qualquer cidadão, mas pela circunstância necessária de a União Europeia, da Alemanha em concreto, ter muita dificuldade em, digamos, trabalhar com os seus parceiros comerciais e, portanto, por essa via, digamos, relançar ou manter uma perspectiva económica favorável, é algo que, digamos, as pessoas, os alemães de per si, poderiam, no fundo, ajuizar politicamente de forma muito clara. E, portanto, este cenário tenderá a alterar-se, sobretudo porque este é, digamos, um movimento que se vem agudizando e que se vem sentindo um pouco por todos os países. Não há hoje referência na União Europeia que possamos, no fundo, olhar a um prazo relativamente alargado, onde as pessoas não se tenham pronunciado no sentido de alterar um modo de funcionamento, um modo de vida que, no fundo, não reforce um quadro de solidariedade que é absolutamente essencial. Vamos continuar a olhar para os temas da atualidade. Voltamos a falar daqui a instantes. O Primeiro-Ministro reafirmou no sábado que o desemprego é uma chaga social, mas também uma oportunidade. Sei bem o que disse e mantenho aquilo que disse. O país precisa de retirar aos desempregados o estigma do desemprego. E aqueles que estão nessa situação perceberão que terão, da parte do Estado, o apoio devido para se prepararem para um melhor futuro, mas precisam também, toda a sociedade, de encarar a situação do desemprego como uma situação que é preciso vencer e que não pode ficar estigmatizada nas pessoas. Eu não sei se fui mal interpretado, se quiseram interpretar assim. Eu acho que quiseram interpretar assim. Continuamos então a analisar a atualidade e começamos exatamente por estas declarações de Pedro Passos Coelho, que já o disse 2 vezes ao longo dos últimos dias, que podemos, ou melhor, que os portugueses podem encontrar no desemprego uma oportunidade. Acha que é assim mesmo? Que de facto o desemprego é uma oportunidade para tantas famílias portuguesas? Enfim, eu compreendo o que o Primeiro-Ministro quis dizer. Tenho dificuldade em compreender exatamente o que disse. Ou seja, eu compreendo que encontrar em momentos de dificuldade e transformar dificuldades em esperança, em mais-valias, em desafios, nós devemos procurar, devemos tentar. Isso eu compreendo. Tenho, no entanto, as maiores reservas que o Primeiro-Ministro não tenha acrescentado a isso um outro conjunto, nomeadamente, não para sermos piegas, mas porque a verdade é que o desemprego é uma chaga social que desestrutura emocional, psicológica e familiarmente as pessoas, que têm um grande estigma. Primeiro ponto. E julgo que essas pessoas que estão há muito tempo desempregadas, nomeadamente pessoas com 50 anos que são demasiadamente novas para se reformarem, demasiadamente velhas para que alguém lhes dê emprego, não comem nem se alimentam das palavras do Primeiro-Ministro. Mas às vezes é reconfortante reconhecer que essas pessoas deram muitas vezes, permita-me a repetição da palavra, muito ao país e que neste momento estão em grave crise. Segundo ponto, que não é menos importante, é muito interessante transformar as dificuldades em oportunidades. Julgo que é, aliás, aquilo que todos nós racionalmente devemos fazer quando não estamos atolados num conjunto de problemas. Mas isso pressupõe uma coisa muito simples. E isso, eu devo dizer, que eu acho que o Governo não está a ter na devida conta, que é, pressupõe qualificações. Porque a pergunta que eu faço é como é que se transforma desemprego numa oportunidade se a pessoa em causa tiver a 4ª classe, não tiver a mínima qualificações profissionais. Como é que se transforma? E tiver 50 anos. De uma grande fatia da população ativa portuguesa. Nós temos baixas qualificações e desempregados mais velhos. E, portanto, a minha pergunta é como é que se transforma? Se me disser, nós temos um conjunto de pessoas com know-how, com capacidade, que caíram acidentalmente no desemprego, temos condições de as ajudar,
E elas devem transformar, sim, mas a transformação pressupõe coisas tão simples como qualificação, informação, meios. Infelizmente, grande parte dos nossos empregados não têm esses pressupostos. E aproveitamos também para falar da lei laboral, foi votada globalmente, em termos globais, na última sexta-feira. Ajuda exatamente a combater o flagelo, a chaga social do desemprego? Eu diria que não. Enfim, não me parece. Aliás, eu acho que aí, eu costumo sempre citar a ministra espanhola, quando lhe perguntaram, e depois outros membros do governo, quando perguntaram se era um instrumento importante de combate ao desemprego. A alteração da legislação laboral podem ser elementos que contribuem. Agora, não resolvem. O problema do nosso desemprego é um problema estrutural. Primeiro ponto. Segundo ponto, as alterações da legislação laboral, que na minha opinião não são alterações estruturais, repito, pelo que há pouco disse, porque assentam no essencial, na diminuição do custo de mão de obra. Veja-se diminuição em 50% de trabalho suplementar, veja-se na possibilidade de banco de horas individual, veja-se diminuição de férias, portanto, tem a ver com mais trabalho e com menores custos. Que eu repito, não digo que não seja neste momento importante. Agora, não resolve estruturalmente o nosso problema. Eu acho que, enfim, eu já o disse aqui 3 ou 4 vezes, vou dizer pela quinta possivelmente, eu acho que o nosso problema, um dos pontos centrais da resolução do nosso problema do desemprego, evidentemente, que é o problema de não haver crescimento económico, mas acho que para mim é um problema central, que é a falta de qualificação. Nós só poderemos ser competitivos internacionalmente, embora agora estejamos todos muito contentes porque as exportações aumentaram. Enfim, eu costumo, aliás, dizer todos os países quererão naturalmente exportar, mas não é possível exportar em todos, ao mesmo tempo para todos. Não é difícil, quer dizer, eu diria que praticamente é impossível. Quase impossível. É quase impossível. E só para concluir, Bernardo, deixa-me dizer isto, é que nós não podemos ficar numa economia demasiadamente dependente das exportações. Porque se os nossos principais parceiros, como acontece agora com a Espanha, entrarem em colapso, em dificuldades, aquilo que é o nosso motor, a nossa alavanca, cai. E, portanto, eu acho que nós temos, acima de tudo, de tornar-nos competitivos, acima de duas coisas. Desburocratização, que não custa muito. Quando se fala muito em medidas para o crescimento económico, desburocratizar não custa muito e poderia ter uma enormíssima relevância. E, por outra, algo que vai demorar gerações, mas que deveríamos começar já, que são a qualificação dos portugueses. Bernardo, uma nota para estas declarações polémicas do Primeiro-Ministro. Olha, dizer-lhe o seguinte, em primeiro lugar, só uma pequena nota em relação aqui ao que o Luís disse em relação às exportações. As exportações estão a crescer há cerca de 3 anos consecutivamente e, infelizmente, este ano, a previsão das instituições europeias é que cresça menos do que aquilo que estava, infelizmente. E, portanto, se as exportações têm sido, apesar de tudo, uma resposta importante no que diz respeito a retomar uma senda de crescimento, infelizmente o que se verifica é uma trajetória errónea, portanto, diferente do que estava inicialmente. Por causa da Espanha, principalmente. Dizer-vos uma coisa. Eu, feito uma avaliação a 1 ano, praticamente, de mandato deste governo, se há algo que verdadeiramente eu gostaria de valorizar no papel do Sr. Primeiro-Ministro é que, relativamente à sua população-alvo, nomeadamente a população portuguesa, ele, de facto, tem uma característica que o distingue indiscutivelmente do Primeiro-Ministro anterior, Primeiro-Ministro Sócrates. É, de facto, ele não gerar agressividade. Ou seja, as pessoas, pese embora o momento difícil em que vivemos, não há, de facto, uma animosidade relativamente ao Primeiro-Ministro. Há em relação ao Governo, às instituições, ao Parlamento, mas em concreto ao Primeiro-Ministro, todos os estudos mostram, apesar de tudo, uma manutenção de algum estado de graça. Que ele tem vindo a corrigir, nomeadamente com intervenções que são de facto negativas, mas que ele assume sempre, só não muda de opinião quem é tonto. Agora, eu entendo que estas últimas intervenções são de uma gravidade extrema. Dizer que a taxa de desemprego é uma oportunidade, sobretudo para uma população, hoje confrontada com um ambiente de recessão económica sem precedentes, e onde, sobretudo, para faixas da população, onde não há, objetivamente, esperança. Há a questão que o Luís refere, genericamente importante, da qualificação. É hoje, indiscutivelmente, uma oportunidade. Agora, por outro lado, há, de facto, necessidade de dar esperança a uma população, nomeadamente para franjas onde, objetivamente, ela não existe. E, sobretudo, dizer que ela é uma oportunidade vem relançar o debate sobre algo que é absolutamente essencial, que é, sobretudo, a credibilidade dos políticos e a credibilidade da sua mensagem. Ou seja, no fundo, se nós temos responsáveis nacionais que lideram a coisa pública em termos nacionais e se eles são incapazes de perceber
que não só estamos hoje confrontados com uma realidade económica e social sem precedentes e sem a capacidade de transmitir uma mensagem que possa ser efetivamente mobilizadora, não só para agentes económicos, como para a população em geral, é que há algo que está objetivamente mal. E há pouco falávamos da questão das exportações. E, se me permitem, eu vou voltar aqui à minha dama. O turismo é a principal atividade exportadora nacional. Mais de 8 mil milhões de euros de receitas por ano de contributo efetivo para que este país possa efetivamente crescer. O que verifico é que as medidas tomadas por este Executivo para este setor, o que vieram foi, no fundo, fragilizar, penalizar a sua competitividade. Ora, não é possível manter uma lógica de crescimento, de manutenção e de criação de novo emprego, se temos medidas que são medidas que, no fundo, não contribuem para a afirmação, para a consolidação de uma base de crescimento, que ela sim possa ser, no fundo, a oportunidade que o Sr. Primeiro-Ministro fala. Bernardo, há pouco falámos na votação final global do Código do Trabalho que aconteceu na última sexta-feira e não queria terminar sem olharmos para essa votação, nomeadamente para o sentido de voto da bancada do Partido Socialista. 9 deputados votaram, não seguiram a orientação da abstenção dada por Carlos Jorrinho. Carlos Jorrinho desvalorizou este episódio, mas não reflete uma fratura no Partido Socialista. Ouça, eu na minha realidade de empresário hoje estou mais preocupado com outras matérias que não essa. Ou seja, acho que isso se discutimos competitividade do país, se discutimos, de facto, passos claros no sentido de que possamos reforçar a produtividade e, essencialmente, criar condições para que este país possa voltar a crescer, essa questão não é importante. É na lógica, digamos, do modus vivendi da bancada parlamentar do maior partido da oposição, que o Partido Socialista e no seu quadro parlamentar terá que resolver, indiscutivelmente, criando também pontes necessárias para que o futuro seja, apesar de tudo, mais promissor e, sobretudo, mais promissor para o país. Porque, repare, se passado um ano o país está confrontado com uma grave crise económica e social e se o maior partido da oposição, em termos das sondagens, não revela efetivamente ser uma alternativa, é porque algo objetivamente não está a correr bem. E a propósito do desemprego e Código do Trabalho, faço exatamente a mesma questão que fiz há pouco. Será que estas alterações à lei do Código do Trabalho terão um contributo efetivo para o combate ao desemprego no país? A criação de emprego no país faz-se pela avaliação do saldo líquido, ou seja, da criação e da destruição de postos de trabalho. O que estamos neste momento aqui a discutir é se para determinados setores é relevante as alterações produzidas. Eu diria que para alguns setores a questão do banco de horas não é irrelevante. É importante porque, apesar de tudo, conforma uma situação nova na relação entre entidade patronal e empregado. E acho que isso, apesar de tudo, é favorável. Se me pergunta se globalmente vem trazer, de facto, aspectos novos, significativos, no que diz respeito a, digamos, a introduzir fatores que permitam a criação de emprego e, sobretudo, criar novos sinais de competitividade, eu penso que só o próprio tempo é que dirá se não teremos que fazer muito mais e, sobretudo, construir ou reconstruir, reafirmar esta relação de confiança entre Governo, Poder Executivo e entidades empresariais. Meus senhores, nós esgotamos o nosso tempo nesta edição das 12. Marcamos encontro na próxima semana. Até lá.